Olá! Estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre A Caçadora de Dragões, da Christine Ciccarelli. Este daqui. E eu recebi esse livro aqui, como vocês podem ter percebido pelo nome, na caixinha do Turista Literário. E logo aqui no trem aqui, ó, na capa, já vem desse tamanho assim, ó, volume 1. Olha que maravilha. Eu não sei, eu cheguei a entrar no site da autora, mas agora eu não recordo. Eu tenho quase certeza que vai ser uma trilogia. Eu tenho quase certeza. Mas eu vou deixar o site da autora aqui, na caixa aqui embaixo. E aí vocês entram lá. Mas eu tenho quase certeza que vai ser uma trilogia. Quase certeza. Mas enfim, então assim, como é um YA e eu não sou o público-alvo de YA, e eu sempre vou falar isso em todos os vídeos de YA, porque eu quero deixar bem claro isso. Porque eu sempre vou fazer alguma ressalva nos livros de YA. Eu vou deixar pro final, eu vou contar rapidinho a história, né, bem rapidinho mesmo, e aí eu vou fazer as ressalvas, eu vou deixar pro final. Então tá, vamos lá. A gente vai ter então uma coisa que eu achei bem legal. O livro, ele é no começo assim, até mais ou menos a metade do livro, a gente vai ter essas partezinhas assim cinzas, que são umas divisórias assim do passado do livro. Então, tipo, as partes normais assim da história, que assim, vão ser o presente e aqui o passado da história. Pra dar uma contextualização ali na situação. Então, eu achei interessante essa jogada que a autora fez. Até porque você precisa desse passado para entender o que está acontecendo. Então é o seguinte, a gente vai ter lá no começo do lugar aqui, o Antigo, que é o deus deles, né, chamado de o Antigo. Ele criou dois seres, né, ele estava se sentindo muito sozinho, e ele criou dois seres. Um homem, chamado Namsara, e a mulher, né, a figura feminina, chamada Skari. Eu imagino que seja assim que se pronuncia. E aí, o Namsara, ele veio do céu e do espírito, enquanto que a Skari veio do sangue e luar. Então assim, é mais ou menos aquela coisa, tipo, o bem e o mal, o yin e yang, essas coisas, né, do equilíbrio do mundo. E daí, a gente vai ter então os trovadores que vão contar as histórias do Antigo, do Namsara, da Skari e dos dragões. Sim, nós temos dragões envolvidos na história. E aí todo mundo vivia em paz e feliz, lindos, maravilhosos, até que um belo dia os dragões se rebelaram contra os humanos. E aí tacaram fogo em tudo. E aí não queria saber de nada. Então assim, só pra deixar claro que os trovadores, né, que contavam essas histórias, eles eram considerados assim, pessoas incríveis, sensacionais, eram tipo assim, super bem recebidos nos palácios e nas casas das pessoas, justamente por eles contarem essas histórias, né? E eles tinham uma relação muito boa com os dragões, porque, sim, os dragões amavam escutar as histórias. Sim, é um pouco estranho, mas é muito legal isso. Eu achei isso muito legal. Eles eram grandes ouvintes de histórias. E eles também, os dragões também contam histórias. É estranho? Mas é muito legal também. Então eles tinham uma relação muito boa, e mais pra frente a gente vai descobrir o motivo dessa rebelião. Daí tá, eles se rebelaram e tal, e aí a rainha dragão, que é assim que eles se nominavam, ela teve que tomar
uma decisão, porque, né, os dragões estavam atacando fogo em tudo ali, matando um monte de gente. E a rainha teve que tomar essa decisão e ela teve que proibir essas histórias. Porque além das pessoas estarem morrendo, os trovadores estavam morrendo também. Só que a morte desses trovadores era um pouco diferente. Eles não estavam morrendo do fogo do dragão, da rebelião dos dragões. Eles estavam morrendo de uma doença muito estranha. E o que é em comum que eles tinham? Eram as histórias. Então a rainha proibiu essas histórias. Ninguém mais podia contar história nenhuma no reino dela. Nada. Nem a rainha, nem ninguém podia contar história a partir daquele momento. As histórias eram proibidas. Tanto a história falada quanto a história escrita. Só que aí, se fosse simples assim, a gente não teria um livro, correto? E aí, mais pra frente ali, né, anos pra frente, a gente vai ter a Asha, que é a personagem principal aqui do livro. Desde pequenininha, ela é uma criança que sempre teve muitos pesadelos e tinha problemas ali pra dormir e tal. E a mãe dela, que era de uma outra tribo, né, ela não pertencia ali, de uma outra tribo não, ela era tipo uma estrangeira, assim, ela não era ali do povo ali dela. Ela ia escondida no quarto da filha à noite, escondida do rei dragão, e ia e contava essas histórias para a filha dela conseguir dormir à noite, contra a proibição lá da rainha dragão de antes, e escondida do rei, do marido dela, e contava as histórias, e a filha ia aos poucos acalmando. Só que ao mesmo tempo ela ia gravando essas histórias na cabecinha dela. E aí, como essas histórias eram corrosivas, por assim dizer, a mãe foi ficando doente, ela foi sucumbindo ali às histórias e acabou falecendo, quando a Asha era ainda bem pequena. E a Asha foi memorizando essas histórias. E aí, dentro do reinado ali, eles têm o que são os caçadores de dragões. E aí, o que a Asha fez? Depois de uma certa idade, ela começou a caçar esses dragões. Só que a menina era muito pequenininha ainda, e aí ela foi um dia ali, meio perturbada da vida, e começou a contar as histórias, assim, vou contar as histórias. E saiu contando um monte de história, e aí ela traiu, claro e obviamente, o Kozo, que eu acho que é assim que se pronuncia, que é nada mais, nada menos que o primeiro dragão. Sabe aquele tipo dragão, o mais poderoso, o mais forte, o maior de todos, o mais medonho? Ela simplesmente, através das histórias, ela atraiu esse dragão. E aí, o que ele fez? Tacou fogo em tudo. Porque ele queria que ela continuasse contando histórias, só que aí ela assustou, ela não queria mais contar história, e aí ela tacou fogo, e ele tacou fogo em tudo. Inclusive na própria Asha. Então ela tem o corpo, assim, metade todo queimado por causa disso. E aí o povo da cidade ficou possesso com ela. Então ela passou a ser caçadora de dragões para meio que se redimir, né, com o povo, porque a penalidade para isso seria a morte. Só que como ela era filha do rei, ele deu uma acalmada ali na população e colocou ela como caçadora de dragões para dar uma, né, tipo assim, não, ela vai passar a vida inteira caçando dragão para dar, né, como uma punição. Então, a história é basicamente essa. E aí, a história é basicamente essa. Eu não quero contar, assim, entrar mais detalhes ali no daí pra frente, porque é a graça de descobrir ali o contato que ela vai ter com os próprios dragões daí pra frente, o contato que ela vai ter, as descobertas que ela vai fazer em relação ao pai dela, à família dela, porque ela tem um irmão mais velho. A questão familiar mesmo, sabe? Ela vai descobrir algumas mentiras que o pai dela contou sobre ela própria, sobre a Asha, sobre a mãe dela, né? Sobre questões do próprio reinado. Ela tá numa situação, como é um livro YA, é claro e óbvio que a gente vai ter essa questão romântica
ela tá prometida ali pra um cara super escroto, que é o general da guarda do rei. É um cara muito podre, muito escroto, ele é super idiota. E ela tá prometida, né, a casamento ali com ele. E ela faz de tudo pra cancelar esse casamento, ela não quer nada com ele, pelo amor de Deus, não. Então ela tem meio que algumas missões pra cumprir em relação a isso. E a própria questão da religião, né, que ela não acredita muito nessa questão do antigo. A própria questão de ser uma Skadi, então é meio assim, ela vai se descobrindo ao longo da história. Então é muito bacana. Agora a minha ressalva. Como é um livro YA, chega uma parte da história, do finalzinho ali da história, a autora, ela meio que deixou de lado toda essa questão, assim, da mitologia que ela criou para focar no romance. E foi isso que me incomodou muito no livro. Porque ela criou uma coisa tão bacana que eu achei, sabe? Essa questão dos dragões, do antigo, do Namsara, da Skadi. Eu achei isso tão legal. Assim, eu achei de verdade, eu achei muito legal. Mas ela simplesmente abriu mão disso para focar no namorico dela. Eu fico muito chateada com essas coisas. Tipo assim, de novo, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Eu entendo, eu não sou o público-alvo disso, eu entendo por que alguns autores, algumas autoras fazem isso, mas me incomoda, porque a proposta desses escritores são justamente colocar personagens, no caso aqui, personagens femininas fortes, sabe, passar uma imagem bacana dessas mulheres e tal. Mas você tem realmente que abrir mão de uma história bacana, de uma construção, de uma base tão legal em favor de um romancico? Sabe? Por que você não pode ter os dois? Será que é tão difícil assim? Então, tipo assim, eu não sei como que vai ser esse segundo volume, porque pelo jeito que terminou a história, eu sinceramente acredito assim, que vai ser a continuação do romance. Não vai ser a continuação da mitologia, sabe? Não vai ter... O foco vai ser o romance. Não vai ser a continuação dessa questão de ser uma Skadi, da continuação ali dos problemas políticos que ela abriu aqui. Entende de onde eu venho? Assim, sabe? Entende o meu incômodo? Então, assim, é por isso que eu tenho muita dificuldade em aceitar trilogias desse tipo. Porque os autores, eles abrem muitas questões e que muitas das vezes eles não conseguem fechar, justamente por serem trilogias. Então, se pelo menos fosse assim, 2 livros, quem sabe? Não sei, eu não sei, eu tenho muito problema com isso. Ou então que fosse um livro um pouco mais grosso assim, mas que a história ficasse redonda. Sabe? Na minha cabeça, isso faz muito sentido o que eu tô falando. Isso me incomoda muito. E aí eu acho que, de uma certa forma, vira um pouco preguiça dos autores. Aí entra a questão financeira, entra a questão de tipo, querer lucrar em cima das pessoas, sabe? E aí entra a questão também de talvez, não sei, a preguiça do leitor de não, sabe, de olhar um livro talvez de o quê? Quantas páginas tem aqui? 384, que é com agradecimentos. De pegar um livro de 500 páginas e não ler, de assustar. A minha única ressalva, não, mentira, eu tenho outra ressalva. A minha outra ressalva é a seguinte, mas é uma ressalva assim, que é bem pessoal mesmo.
Eu gostaria que ela tivesse explorado um pouco mais essa questão histórica que ela colocou no livro. Porque chega na metade do livro, ela para de contar o passado. Sabe que eu comentei nessas páginas cinzas? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Chega uma parte que ela para de contar o que aconteceu no passado. E eu queria saber mais sobre o que tinha acontecido. Eu fiquei super curiosa, eu queria saber mais. E aí ela para de contar. Tudo bem que o foco é o presente da história, mas eu queria saber mais o que tinha acontecido. Eu fiquei super curiosa em conhecer mais sobre as histórias proibidas. E ela não contava as histórias proibidas. Mas enfim, então assim, eu acho que é um livro bom, é um livro que tem potencial. Não sei, sinceramente, se eu vou comprar o segundo volume, mas eu fiquei com uma curiosidadezinha. Já sei o que eu vou fazer. Vou mandar minha irmã ler, vou fazer ela ficar curiosa, e aí ela que compra o segundo volume, e aí quando ela comprar eu leio. Isabela, entendeu a mensagem, né? Mas é isso, é assim, eu recomendo o livro mesmo pra YAs aí. É legal, eu gostei. Assim, dos YAs ultimamente que eu tenho lido, eu gostei. Gostei mesmo. Inclusive, esse é melhor do que A Canção das Águas. Acho que foi o último que eu fiz. Não, penúltimo, não sei. Gostei. Achei legal, gosto de dragões. Mas é isso. Leiam. Não sei. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.